Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos aqui para gravar mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa queridíssima Univale. E hoje, como sempre, que é rotina aqui no nosso programa, temos uma convidada especialíssima, que é a professora Lissandra. Antes de falar do currículo dela, eu quero dizer que, especialmente, é uma das pessoas com as quais eu mais aprendo aqui, porque é uma pessoa que, se fosse falar de um jogo de futebol, poderia dizer que joga em todas as posições. E eu vou te provar isso agora. O currículo dela é assim: graduada em Direito, doutora pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina e integrante do Laboratório de Imigração, Migração e História Ambiental, pesquisadora integrante do Observatório Interdisciplinar do Território da Universidade do Vale do Rio Doce, membro do projeto de pesquisa da Univale Direito dos Desastres e a Legislação Brasileira, e atualmente é a reitora da Universidade Vale do Rio Doce e presidente do seu conselho universitário. Mas, mais do que tudo, professora de todos nós. Querida professora Lissandra, me permita chamar-lhe assim, e quero já, agradecendo a sua presença, dizer para os nossos convidados, vamos falar do tema Direito dos Desastres, uma pauta emergente. Mas antes da professora Lissandra nos dizer sobre o direito dos desastres, vamos começar com uma pergunta boa aqui. Quem é a Lissandra por ela mesmo? A Lissandra tem a universidade mesmo como seu território. Né? Eu entrei na Universidade Vale do Rio Doce em 2001, como auxiliar administrativo, e aí, ao longo desse tempo, é como você disse, eu aprendi muito aqui, né? Estive no curso de Direito como professora, fui coordenadora na pró-reitoria, na reitoria, mas eu penso que, acima de tudo, a Lissandra é aquela que gosta do que faz, dedica, né? E uma coisa que eu tenho para mim é que, se for para a gente fazer esse trabalho ou qualquer atividade, mas não puder contribuir, então não vale a pena. Então, tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu faço realmente na intenção de contribuir. De alguma forma, eu acho que todos nós podemos contribuir. E assim eu ensino os meus filhos também, né? Que a gente tem que pensar muito no que planta, porque a lei da natureza é tranquilo, plantou banana não vai colher laranja, né? Vai colher o que planta. Então, a gente tem que pensar muito nisso e é assim que eu concebo e vivo. Muito bem. E talvez seja por isso que, antes de te dizer doutora, reitora ou pesquisadora, eu te disse professora. Professora. Então, acho que essa é a grande palavra que nos enlaça até você. Mas, bom, trazendo agora a conversa para o nosso tema, né, Lissandra, que é um tema, como a gente colocou aqui, emergente, e no sentido de que um tema emergente, porque emerge, está aparecendo agora, mas também que faz surgir com ele uma série de outras questões que talvez estivessem esquecidas até o acontecimento desses desastres. Mas tem muita gente que não sabe ainda. E aí eu gostaria de lhe ouvir, porque isso foi tema da sua tese de doutoramento, né? O que seria, Lissandra, o que nós poderíamos dizer para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, futuros alunos e futuras alunas, o que seria o direito dos desastres? Com tantos acontecimentos, né, emerge, né, uma discussão mesmo de como que vai ficar, né, a partir do acontecimento, né, de todo aquele desastre. Tá? Que regulação vai ser feita em relação a isso? Porque, na verdade, principalmente nos desastres minerários, a gente sabe que na área da mineração tem um padrão. Tem um padrão de acontecimento. Né? Se até então pensava-se que realmente não era possível, agora já sabe-se que vai, né? É possível, pode acontecer. E aí, quando ele acontece, esses desastres têm algumas similitudes. E aí, quer dizer, se você tem esse tipo de padrão, tem condição de regular. Claro que a gente sabe que, em função da origem do direito brasileiro, há algumas dificuldades. O direito dos desastres vem do direito americano. Mas, e aí eu cheguei aí um pouco além
né, de trabalhar a questão do direito dos desastres, até por conta dessa limitação do direito brasileiro, de pensar, então, que a gente precisa tratar desse desastre de uma forma mais ampla e parar de lidar com as coisas e os processos e as situações só no dano. Eu preciso pensar que há um risco em que as pessoas estão sujeitas, e eu preciso considerar isso. Então, pensar mesmo em gestão e governança precaucional em relação a esses desastres, né? Então, se talvez seja mais difícil trabalhar o direito dos desastres, pelo menos trabalhar de uma forma mais ampla e que o juiz consiga deixar de trabalhar só com danos e com fatos para trabalhar com riscos, né? Para viabilizar que há possíveis riscos. No caso do desastre de 2015 mesmo, tem situações que a gente ainda nem sabe que vão surgir, né? A situação da água, ela é grave, ficou e nada foi feito. A própria recuperação do rio ficou comprometida. Então, assim, há possibilidade, a gente precisa ir além, parar de achar que só o que está ali na legislação, mas tentar pensar nas possibilidades, nos riscos que vêm. E aí, enquanto, né, tem até uma consideração assim, da visão um pouco mais ampla, né, que esse juiz não pode ficar preso somente aos danos que são possíveis de comprovar, porque a gente sabe que inúmeras pessoas, né, os pescadores mesmo, não tinham como comprovar a sua renda. E aí ficou sem a reparação, né, porque não consegue comprovar, mas e os riscos? E os riscos em relação à água, que todo mundo vivenciou e talvez até vivencie e ninguém sabe. E Sandra, pelo que eu estou percebendo, eu acho que é um tema que parece que se conecta com a própria Univale, no sentido de que é um tema que deve ser olhado de maneira interdisciplinar. E a gente sabe que a Univale é uma universidade que privilegia sempre a dimensão interdisciplinar, né? Então a gente deixa de olhar para a questão dos desastres na ponta, ou seja, apenas juridicamente, como que iremos punir ou não, e começamos a prestar atenção em quais são as possibilidades que sabermos do risco nos traz. Quer dizer, entendendo que há o risco, nós podemos criar aquilo que, de alguma maneira, você está chamando de governança precaucional. Não é? Saber, né, aqui eu estou vulnerável, né, a que riscos eu estou sujeitas e até para me preparar. Perfeito. Seja preparar para que ele não aconteça, ou seja, para que se recuperar depois que ele acontecer. Claro. Né? Então, que ações, porque eu só vou dar conta de me preparar se eu souber a que eu estou sujeita. Claro. Isso é muito interessante porque veja que isso conecta com a próxima pergunta que eu gostaria de trazer pelo seguinte, porque eu gostaria de falar para o público assim, como que o Poder Judiciário recebeu isso? Porque, Elisandra, definitivamente, todos e todas sabemos que é uma questão absolutamente nova, não é? Que impacta tantas searas, civil, penal, trabalhista, enfim, impacta tantas dimensões, porque quando você tem um desastre dessa monta, que ataca não só a dimensão da natureza, e na verdade mostra como que a natureza e o humano são a mesma coisa, né? Porque os problemas aí agora é difícil você separar um do outro, e portanto o Poder Judiciário fica aí com um desafio enorme, né? Então, nas suas pesquisas, como que a gente caminhou, ou se caminhou com essa questão dentro do Poder Judiciário? Exatamente por isso, né, que a gente fez a pesquisa trabalhando a questão da interdisciplinaridade. Impossível ver esse desastre somente numa questão ambiental, é um desastre socioambiental, né? Os danos foram múltiplos, e aí, por conta dessa multiplicidade, né, e principalmente o desastre ocorrido em 2015, a gente viu a forma como todo mundo estava despreparado, em todos os sentidos, as autoridades em geral, e a partir daí o próprio judiciário, a gente viu uma série de ações, né, a gente teve uma ação civil pública geral, mas de lá para cá, né, teve vários termos de ajustamento de conduta, aditivos, outros termos, até que chegou-se a anular o termo, volta-se para a ação civil pública. Bom,
ninguém realmente sabendo o que fazer, mas o que é pior é que a gente viu a rigidez da legislação e a rigidez do judiciário mesmo, porque próprio da nossa formação, né, o direito trabalha com fatos de comprovação. E houve ações e houve danos difíceis de comprovar. Até porque esse desastre foram vários danos que foram decorrendo depois. Né? Então teve primeiro a lama, depois a lama que secou e gerou poeira e pó, né? Teve a questão dos indígenas, né? A questão das pessoas que foram deslocadas e tiveram que se adaptar, reterritorializar num outro ambiente, muitas não se adaptaram, as famílias que foram atingidas porque perderam a renda, os pais perderam a renda, alguns tentaram suicídio, famílias que foram desconstruídas. Então, assim, foram desdobramentos dos danos, e aí é difícil levar isso até o judiciário, né, de uma forma amarrada, só o fato comprovado. Então, é difícil, por isso que eu acho que precisaria realmente de uma junção das instituições para avaliar e juntas pensar numa solução. Porque de imediato as ações não deram resultado, né? E precisa também de um conhecimento técnico de outras áreas. Impossível o juiz sozinho conseguir tomar uma decisão em relação àquilo. Então, precisa realmente, né, o ideal seria que as instituições sentassem e juntas, né, tentassem buscar soluções. E aí eu penso, inclusive, que a nível de futuro, a partir de um primeiro desastre, que fosse possível essa análise conjunta, a partir daí poderia-se até, né, gerar um documento que fosse de orientação para outras situações, né, que seria realmente uma governança para próximas situações similares. Né? Agora, muito difícil fazer com que as instituições sentem para juntas pensar numa solução em relação a uma situação tão drástica. E Sandra, veja que eu acho que uma coisa que fica muito clara para mim nessa questão é a seguinte: os conflitos, o desastre é um conflito, aliás, talvez seja o grande conflito. O grande conflito. Né? Ele evidentemente tem um lado negativo, que todos e todas sabemos, e ainda terá proporções. No entanto, ele é muito pedagógico. E eu acho que talvez este seja um dos grandes pontos do seu trabalho, né, de mostrar como nós podemos aprender com o desastre, né? Quer dizer, é um grande ensinador. Agora, cabe a nós sabermos também aprender. Mas, para a gente falar um pouquinho mais sobre como aprender com os desastres, se é possível, a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos no segundo bloco. Convidamos vocês, todos e todas, a continuarem conosco para ouvirem sobre esse tema e pensarem sobre esse tema, porque essa é uma questão que nos envolve, e envolve as nossas vidas e, sobretudo, as pessoas da região que foram atingidas. É importante que tenham esse conhecimento profundo sobre esse tema que nos enreda. Esperamos vocês e já nos vemos. Obrigado. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região.
Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Questão de Direito, hoje recebendo aqui a professora Lissandra para falar conosco acerca do direito dos desastres. Próxima pergunta que eu vou trazer para a nossa ilustre convidada é uma pergunta que ela já começou a tangenciar, porque esse assunto é interdisciplinar. Lissandra, você poderia nos dizer assim, alguns impactos sociais que um evento como o desastre traz para a região, para a vida das pessoas, enfim, o que você tem para nos contar sobre os efeitos sociais do desastre? Sem dúvida, esse é um desastre que impactou a vida de muitas comunidades e pessoas, né? A gente tem a questão das pessoas que moravam naquela região, tiveram suas casas, né, invadidas pela lama, essas pessoas tiveram que ser reterritorializadas em outros ambientes. Não se adaptaram, muitas não se adaptaram, né? E sofreram também com a sociedade que as recebeu, né? Tiveram que morar em Mariana e algumas sofreram, né? Também sofreram porque foram consideradas as culpadas pelo fechamento da mineração, né? Temos também outras cidades que foram afetadas aí, nas questões da saúde, né? Aqui, principalmente em Governador Valadares, né, teve com a contaminação do rio, né, pescadores, né, então muitas pessoas tiveram as suas rendas comprometidas
isso impacta a família, né? E a família sofreu. E aí famílias desconstruídas, né? Fala-se inclusive em tentativas de suicídio e até suicídio, porque a pessoa, né, ficou realmente impossibilitada, quer dizer, só sabia usar o rio, né, como única fonte de renda, e aí não tem condição de usar, né? As comunidades indígenas, e aí que perderam não só, né, a fonte de subsistência, mas também um ente, porque isso impactou até a questão da religiosidade deles, né? Então, assim, inúmeras situações, a contaminação da água ela afetou profundamente a sociedade de Governador Valadares, né? De inúmeras formas, né? Não poder usar a água do rio, e era a única fonte de captação dessa cidade, uma cidade grande, né? E de um porte que... E aí, assim, idosos, né, hospitais, ninguém podia usar aquela água. Então, foram situações que não passou, não tem como dizer que passou despercebido para ninguém, né? Para todo mundo que a gente pergunta, fala, nesse dia, né, naquela semana eu estava nessa condição. Todo mundo vai sempre se lembrar. É um evento histórico, né? E eu até queria cometer aqui uma quebra de protocolo no nosso programa. Você sabe que o meu avô, ele é de Conselheiro Pena. E meu avô faleceu um pouco antes do desastre. E quando aconteceu o desastre, eu morava em Itabirito, à época, e lecionava teoria da Constituição. E me lembro que comecei a entrar para a sala de aula logo depois que aconteceu isso e não falava de teoria da Constituição. Eu falava só do Rio Doce. Porque o Rio Doce foi um local onde eu tive uma espécie de segundo batismo, porque meu pai se deslocou de Conselheiro Lafayette, onde morava junto com a minha mãe, onde eu nasci, numa Brasília, e eu não tinha nem 1 ano de idade. Eu nasci em maio, em julho, eu já estava em Conselheiro Pena e sendo banhado pelo Rio Doce. Então eu entrei num processo de luto quando isso aconteceu. E eu estou dizendo de quebra de protocolo porque a próxima pergunta é sobre o que nós podemos aprender com os desastres. Eu, para me resolver com essa questão, escrevi um livro que se chama Avô Rio Não Se Vá, que na verdade é um poema de 84 páginas que eu escrevi em uma noite, para dar conta disso tudo que aconteceu. E também eu estou contando esse testemunho aqui para dizer que o desastre que afeta o Rio Doce, e por isso o Poder Judiciário ter tanta dificuldade, eu nunca serei indenizado a respeito das minhas memórias e fantasias com o Rio Doce que não há mais. Isso será impossível. Portanto, isso mostra a impossibilidade do Poder Judiciário dar conta disso e não dá nem para cobrar dele. E por isso que talvez a sua tese, Lissandra, seja uma via possível para um problema que, depois de ocorrido, torna-se praticamente impossível ser restituído e restaurado, não é? Então, acho que a questão da governança precaucional e as prevenções talvez sejam as saídas mais factíveis. E aí, Lissandra, diz pra gente, eu já disse do meu lado, né? Como e se podemos aprender com eventos desse tipo? Quer dizer, assim, o que isso pode nos ensinar? Porque está ligado com uma conversa assim, claro que é negativo, mas a vida continua. O que a gente aprende com isso? É exatamente isso que eu defendo, que não dá para passar por esse tipo de incidente e não aprender. Não tem como, né? Precisa ficar algum aprendizado dessa situação para lidar com os próximos. E aí, logo que aconteceu, eu falava assim, não, mas não vai acontecer mais. E aí, Brumadinho veio. E ainda faltam outras situações para acontecer, porque podem acontecer. E aí, como agir? Né? Porque a gente já viu que o judiciário não deu conta, né? E muitos vão ficar ainda sem as indenizações. Então, aprender, para mim, tem que ser na questão de nós vamos precisar sentar, entender que esse não é um desastre isolado, que ele não é um desastre simples,
Então, ele é complexo, ele requer uma visão planetária em relação a isso, né? E precisa de haver uma junção, né, das instituições em si. Aí não estou dizendo do Judiciário, do Ministério Público, mas de todos, porque são inúmeros envolvidos, né? No caso do desastre lá, ainda tinha a questão das próprias empresas. Então, precisa sentar e estabelecer. Então, tá, vamos fazer o quê? E aí é tão, assim, visível, porque são desastres muito parecidos. Então, tem situações, eu sei que tem situações muito específicas, sim, tem. E aí, por isso, vamos ter que sentar. Mas tem situações que eu posso, inclusive, já construir um documento de como agir de imediato. O que pode ser feito de imediato? Então, assim, analisar esses desastres e estabelecer realmente um aprendizado em relação a eles. Precisa acontecer essa reflexão. Uhum. Definitivamente não dá para parar e pensar, aconteceu, vamos buscar indenização, não é isso. Não é isso, definitivamente. A mineração vai continuar e ela tem que aprender, a sociedade civil tem que aprender, o Poder Judiciário tem que aprender e a gente só aprende... E aí, Lissandra, acho importantíssima a sua fala, é complexo. E para tratar temas complexos, você precisa de inteligências diversas, né? Então não é só o direito, não é só as engenharias, eu acho que acho que para um evento dessa monta, todos os saberes têm que estar engajados. E nesse sentido, as instituições, para caminhar, né? E, Lissandra, e aí eu queria te ouvir agora, assim, porque, como eu falei, você é uma profissional multi, gestora educacional, docente, educadora, mãe, enfim. Qual que é a sua visão do agora, mas prospectiva, com relação a essas discussões que a gente está tendo aqui? Assim, o que isso abre, né? Pensando na sua função de professora, na sua função de gestora educacional, o que o direito dos desastres permite daqui para frente? O grande aprendizado que eu acho em relação ao direito dos desastres é a reflexão ampla, é a efetividade da interdisciplinaridade. Impossível verificar, analisar, conhecer esse desastre se não tivesse inúmeras visões juntas analisando. Então, o que a gente percebe é a necessidade efetiva de desconstruir aquele conhecimento compartimentado e sempre trabalhar no todo. Então, constantemente, a gente exercita aqui na instituição e eu fico vendo que é isso que faz a diferença nas nossas análises, nas nossas reflexões, é a contribuição múltipla quando a gente realmente exercita essa interdisciplinaridade. E é a única forma da gente analisar esse tipo de situação, né? Avançando, inclusive, naquela visão de meio ambiente e ser humano, uma coisa só. É um sujeito biocultural, não tem jeito. Vai muito além, é só questão social, é só questão ambiental, não. Ele vai muito além disso, somos um só, interdependentes, não tem jeito de separar. Nossa, gostei muito da sua fala, assim. Isso é um ensinamento muito importante, porque e eu acho que essa é uma característica que marca a Univale, né? A interdisciplinaridade. Então, eu acho que aqui é um celeiro de possibilidades para a construção de soluções, porque o mundo se tornou complexo, né? E as soluções necessariamente também não podem vir da dureza das separações do conhecimento que a gente vivia, né? Lissandra, eu ficaria aqui o dia todo falando com você, mas a gente não pode, e aí a gente sempre encerra, né, o nosso programa, hoje muito especial, quebrando o protocolo, e aí queria que você contasse pra gente aí um caos, porque é uma pessoa com essa vivência, né, que 2001, né, que é a sua chegada aqui, 2023, quer dizer, galgou todos os degraus de uma universidade, posso dizer isso com muita tranquilidade. Deve ter algum caos interessante para contar para o nosso povo e deixar, e que esse programa aqui, as pessoas que me falam sobre ele dizem isso,
a gente gosta do final que tem um caos. Do caos. Então pronto, vamos ao caos. Como você disse no início, né, que eu sou professora e eu gosto muito, realmente, digo que hoje o que eu mais sinto falta é da sala de aula mesmo. Então, o caos de sala de aula para mim é bem, né, claro que eu tenho inúmeras situações, mas logo que eu assumi uma disciplina, né, no curso de Direito, foi um desafio, né? Eu recebi a proposta que eu ministrasse aula de processo civil num 8º período. E aí, assim, né, você está chegando, jovem, inexperiente, né, a primeira turma que eu ia pegar, mas nunca deixei de aceitar os desafios. Não, então aceito. Mas um mega desafio, né? Era uma turma madura, porque no direito a gente às vezes tem realmente, né, os alunos que trabalham durante o dia, estudam à noite. Então, assim, uma turma mais madura, cheia de desafio. Processo civil não é uma disciplina simples, né? Já, principalmente no 8º período, já avançado. Mas eu me preparava, e eu me lembro que eu me preparava muito. E assim, eu nunca li um conteúdo num único autor. Lia 3, 4 autores e levava tudo para a sala de aula e tudo, muito. E fui vencendo o semestre, mas o mais interessante, quando chegou o final do semestre, tinha um grupo do fundo, uns 4 ou 5 alunos, e o pessoal perguntava muito, muito mesmo. Aí, quando chegou o final do semestre, professora, você está aprovado? Falei, eu estou aprovado? Tá. Não, a gente te desafiou. Quando a gente viu que você estava chegando, jovem, não. Cada um aqui pegava um livro. E eles ficavam me sabatinando. Aula atrás de aula. Muito bem. Então, eu fui aprovada. Então eu gostei muito, que é o seguinte. Gente, nós temos aqui, então, o exemplo de que a Univale, os alunos também aprovam ou reprovam, né? O professor. Então, pronto. E, Sandra, brigadíssimo pela sua presença, pela sua gentileza, pelos seus conhecimentos, pela sua delicadeza e, sobretudo, por nos mostrar, aqui agora, com o seu caos, que, independente das posições que nós ocupamos, seremos eternos aprendizes. Com certeza. Então, muito obrigado, espero que tenhamos mais vezes, tá? A sua presença aqui. Brigadíssimo. Eu que agradeço, foi um prazer. Pois é. Pessoal, então, ficamos aqui, né, hoje, convidamos vocês para continuarem nos acompanhando nos programas, recebendo aqui os nossos convidados, as nossas convidadas para tratar de temas diversos. Agradeço imensamente. Esse foi mais um Questão de Direito muito especial, que hoje fica com a ideia de que sempre seremos aprendizes no que diz respeito à vida. Obrigado e até a próxima. Valeu, gente!